Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Sistema Rural de Comunicação. Primeiro, essa confusão, por exemplo, isso acaba gerando um certo constrangimento às pessoas, né? O comerciante hoje não sabe, por exemplo, o que é que ele segue, se é o decreto do Estado ou o decreto do município. Qual a sua orientação sobre isso? Marcos, é assim, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, tá? Existe uma discussão muito grande atualmente e nos bastidores, por assim dizer, do que é que vale mais, o decreto do município ou o decreto do Estado, tá? Essa discussão não vai ter fim nem tão cedo, porque ao passo que existe uma súmula do STF e existe uma disposição constitucional de que os municípios são competentes para regulamentar o funcionamento de questões locais, e aí tem o comércio envolvido, né? A forma de funcionamento do comércio. Então o município, por disposição constitucional e por essa súmula do STF, teria condição de regulamentar sozinho o funcionamento. Só que existe uma outra corrente de pessoas, e aí também com muita propriedade e muita razão, que dizem que o Estado, no momento atual que a gente está vivendo, isso não é meramente uma questão de funcionamento local comum. É uma questão de saúde. E por ser uma questão de saúde, o Estado era quem deveria ser competente para regulamentar. Tá? Então tem uma corrente que defende que o município, por esses amparos que eu já falei, o município é competente, e tem outra corrente que diz que o Estado é quem é competente, né? Essa discussão, na minha opinião, está longe de acabar, mas agora o comércio de Caicó agora já tem pelo menos alguma coisa em que se amparar se quiser funcionar a questão do decreto, né? Se vai, no final das contas, se ele vai valer mais do que o Estado, me parece que isso só vai ser resolvido no futuro, se eventualmente houver algum questionamento judicial. Então, de acordo com o decreto ontem do município de Caicó, o que é que pode funcionar em Caicó a partir de hoje? Tá. O que pode funcionar em Caicó pelo que ele diz aqui, eu vou até ler exatamente como está no decreto, certo? Ele suspende o funcionamento. Antes de falar sobre isso, eu vou só trazer a questão do objetivo, né? Cada um está tentando defender o que lhe compete, né? O que é seu. Então, o Estado e o município também, ao editar esses decretos, qual é o principal objetivo? É evitar a transmissão do Covid. E a transmissão do Covid se dá com contato físico, né? Então, contato físico e proximidade, né? A questão de um espirro e tudo mais, como todo mundo já sabe, isso aí eu não vou tratar. Mas a gente tem que partir do pressuposto que o objetivo é evitar a contaminação. Ou seja, se não houver aglomeração e se não houver contato humano, essa contaminação ela vai se reduzir muito, tá? Então, sempre que a gente for analisar essas normas, a gente tem que partir do pressuposto que isso aqui é para evitar aglomerações. Então, o que é que está suspenso? Restaurantes, lanchonetes, praças de alimentação, praças de food trucks, bares e similares. Por quê? Porque nesses locais, o pessoal tende a se aglomerar, ficar um perto um do outro para comer. Está suspenso, né? Isso está suspenso. Agora, esses estabelecimentos, eles são obrigados a fechar as portas? Não. Eles podem trabalhar com delivery, quer dizer, com entrega em domicílio, e com takeaway, que é o ponto de coleta. Takeaway? Takeaway. Certo? Eles usam isso. Seria, no ponto caso, de coleta. Você buscar. Você compra pela internet, compra o telefone e vai buscar no estabelecimento. Então, isso pode. Esse pessoal, exatamente, eles não são obrigados a fechar as portas. Eles podem trabalhar desde que seja exclusivamente com entrega em domicílio e ponto de coleta. Você pode, por exemplo, no caso, encomendar o espetinho e ir lá pegar no bar? Pode encomendar, porque você não vai, né, ficar com fome nesse período. Então, pode encomendar e buscar lá. Agora, você não vai poder ficar lá sentado para comer e tomar sua cervejinha, certo? E ele fala também no decreto que isso não se aplica a bares, restaurantes e lanchonetes que prestem serviço no interior de hotéis, pousadas e similares, certo? Desde que seja só para os hóspedes. Então, quem está hospedado num hotel, o hotel tem um restaurante, esse restaurante tem que estar fechado? Não, ele pode funcionar agora para os hóspedes, não para atendimento externo, tá certo? E aí também tem que ter a questão de, nesses restaurantes e nesses locais de alimentação, a distância tem que ser de 1 metro, 1,5 metro entre as mesas e até 4 cadeiras por mesa. Ou seja, sempre evitando o contato e evitando a aglomeração, certo? Estão suspensos feiras de artesanato, atividades do Beco da Troca,
todos os shopping centers, aqui acho que só tem aquele do Ciola, né? E centros comerciais similares, tá? Aí daqui a pouco eu vou falar a respeito porque ele fala uma parte do comércio em geral aqui, mas eu vou falar daqui a pouco, tá? Fica suspenso também casas de eventos, de recepções, salões de festas, inclusive privados, parques públicos, locais de jogo de diversão, sinuca e similares, parques de diversões, academias de ginástica e demais estabelecimentos congêneres, certo? Mais estabelecimentos parecidos do mesmo tipo, ok? E fica também proibida a realização de eventos em lugares públicos e privados que possam implicar em aglomeração de pessoas. Tá? Isso, inclusive, está o quê? Aniversário, festa de casamento? Exatamente. Aí, assim, exatamente. Coisa de aglomeração, eventos que possam trazer isso, certo? Fica... Só mais um detalhe, por exemplo, o que é que se entende por aglomeração? A partir de quantas pessoas? O decreto fala Aqui no decreto ele não coloca a quantidade de pessoas, tá? Então, no meu entendimento particular, na hora que ele na hora que ele diz, fica proibida a realização de eventos em lugares públicos e privados que possam implicar aglomeração de pessoas e dependam da autorização, da atuação do Poder de Polícia Administrativa Municipal. Veja, gera um entendimento dúbio, certo? Para você fazer um aniversário, você precisaria de autorização do município? Depende do local, né? Mas assim, para a gente poder falar uma linguagem clara, neste momento, dada essa questão aqui do decreto, eu gostaria de sugerir ao ouvinte que não faça, certo? Não faça. Tanto porque aqui, na minha opinião particular, não está muito claro, como também você fazendo um aniversário, você vai ter aglomeração de pessoas. Então é questão de saúde. Eu pergunto isso porque, por exemplo, um almoço de domingo com 5 pessoas é uma aglomeração? Dentro de casa, é uma aglomeração, né? Se você puder evitar, evite. Aí eu já não estou falando da questão jurídica, eu já estou falando da questão realmente humana, né? E de saúde mesmo. Se você puder evitar, evite. Porque aqui a gente vai ver daqui a pouco na parte do decreto, que sempre se incentiva que as pessoas usem máscaras, que fiquem com distanciamento uma da outra. Dentro de casa você não vai ter esse distanciamento, entendeu? Então, evite. Eu acho que a possibilidade de haver uma contaminação num momento de festa desse em família é alta, né? Ainda mais se as coisas evoluírem no mau sentido, né? Evoluir no mau sentido aqui com a questão da transmissão, certo? Então, fica suspenso o funcionamento da Biblioteca Municipal, teatro, casa de cultura e demais instituições culturais. Fica suspenso também igrejas, templos religiosos, lojas maçônicas, não sei até por que colocar loja maçônica aqui, e estabelecimentos similares, ok? Então, aqui diz que igrejas, templos religiosos e tudo mais poderão funcionar para poder apenas a parte interna, para fazer transmissões, aquela coisa toda, sem digamos assim, a procura dos fiéis, a procura das pessoas que possam frequentar esses templos, certo? Aí a gente vem para o que é que pode funcionar, tá? O decreto ele fala que o comércio em geral, e aí na hora que fala do comércio em geral, ele fala aqui também de shoppings e tudo mais, podem funcionar desde que tenham circulação natural de ar. Não pode ter ar-condicionado, não pode ter ventilador, não pode ter nada que faça o ar circular de forma artificial, né? De forma mecânica, por assim dizer. Ou seja, você tem que depender do próprio vento da rua, tá certo? Você não pode colocar nenhum equipamento que faça com que o ar circule no interior de forma provocada, certo? Então não pode usar nenhum equipamento desse sentido. Certo. Tem que ter circulação natural de ar. Mas isso já estava previsto num decreto do Estado anteriormente, que aí houve um arroxo maior e foi suspenso até para isso. Então qualquer estabelecimento comercial que funcione sem usar o ar, ele pode funcionar? Sem usar um ar-condicionado, sem usar ventilador isso, ou qualquer coisa similar. Roupa, loja de sapato, qualquer coisa. Isso, pode funcionar. Agora, essa não é a única limitação, tá? Tem que ter a circulação de ar natural. Tem que observar medidas de segurança e higiene, como com disponibilização de álcool 70 aos clientes e funcionários. Isso é obrigatório. Obrigatório, certo? Álcool 70 aos clientes e funcionários em local sinalizado. E tem que manter a distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas presentes. Ok? Eu vou ter que andar com a trena na mão para poder medir a distância do povo. Se possível, ande. Porque a gente está tratando aqui de uma disposição que vai ter como o município fiscalizar, vai ter como o Estado fiscalizar no que lhe competir. Eu não sei como é que vai ficar a fiscalização a nível de município.
Agora, se eventualmente ela acontecer e o comércio estiver em desacordo com o que tem no decreto, ele vai ser punido. E multado. E multado. Então, a gente sempre aconselha o pessoal, se está no decreto, faça exatamente conforme o decreto, para você não ter problema no futuro. Ele pode colocar faixas de identificação? Sim, né? até pode, mas a questão, por exemplo, eu falo com relação à questão do próprio atendimento, né? Você vai procurar o comércio para ser atendido. O interessante é que as lojas e os estabelecimentos comerciais em geral, eles adotem digamos assim, façam um treinamento com o pessoal e tudo mais, para saber, no olho pelo menos, o que é essa distância de 1,5 m, né? A pessoa não vai poder ficar perto uma da outra, coladinho, para poder fazer um atendimento, por exemplo, ou para conversar alguma coisa. Dentro da loja isso não vai poder. Aqui diz claramente que tem que manter uma distância mínima de 1,5 m de pessoas presentes. Isso vai implicar diretamente no fluxo de pessoas dentro do estabelecimento. Ou seja, você vai ter que controlar a quantidade de pessoas, porque se você tiver uma loja muito pequena, você não vai ter condição de botar muita gente lá dentro, porque não vai respeitar a distância mínima. Essa exigência aqui dos supermercados, por exemplo, farmácias, drogarias, controle de acesso a uma pessoa por família, de preferência fora do grupo de risco, né? Isso. Limitação do número de um cliente a cada 5 metros. Uhum. Isso dificilmente isso é controlado, né? Isso. Quem tem que controlar isso, no caso, é o quê? É o supermercado? É o supermercado. Ou a própria família que tem que ter essa sensibilidade? É o supermercado. Não só o supermercado, né? Farmácias, drogarias e similares também. Então, a gente frisa muito isso com muita veemência. O empregador, ou melhor, desculpe, a empresa, empregador daqui a pouco, a empresa nesse momento, ela tem que estar totalmente ciente das suas responsabilidades. Na hora, se ela vai abrir, se ela resolver abrir, abra, pelo que tem no decreto municipal. Daqui a pouco a gente vai reforçar a história do conflito, mas quer abrir, abra. Agora, abra sabendo que vai ter essas exigências para cumprir. Porque se eventualmente chegar algum tipo de problema decorrente disso, a empresa pode ser responsabilizada e o advogado vai ter que suar para conseguir fazer uma defesa interessante. A impressão que passa, não sei se você concorda, é que o estabelecimento ele está, digamos assim, receoso em cobrar também do cliente. Não sei se até com medo de perder o cliente, né? Por exemplo, seria ideal que o supermercado colocasse um funcionário preparado, né, capacitado, para na porta de entrada, como é que ele vai se sentir confortável em barrar, por exemplo, um casal que chega com um filho? Aí a gente deixa a esposa do lado de fora, deixa a esposa aí, só vai entrar você. Ele vai se sentir confortável em fazer isso? Conforto não existe, mas a gente tem que ver o que é o mal maior, né? Você vai permitir, na hora que a gente pensar nisso, talvez a coisa mude um pouco, certo? O comerciante vai se sentir desconfortável de autorizar a entrada de pessoas da mesma família, aquele negócio todo. É um desconforto. Agora você imagine, por exemplo, que na hora que o pessoal entre, chega uma fiscalização e se depara com uma situação dessa. Você vai reagir como? Né? Então, eu entendo assim, aí é o meu entendimento particular. Eu entendo que você tem um direito, pelo decreto municipal, sempre frisando isso, de acordo com o decreto municipal, você tem o direito de abrir. Agora, você tem que observar certas questões para você não evitar que você volte a fechar, né? Para evitar, na verdade, que você volte a fechar, evitar que você receba uma multa, evitar que você ganhe dinheiro com aquela venda e depois tenha que pagar tudo de novo para o governo, entendeu? Então tem que ter cuidado com isso. Nesse ponto também tem que haver também uma conscientização de todos, né? Começar da população. Isso, né? Aí, na minha opinião, é o mais essencial. O comércio tem que funcionar para poder pagar suas contas, pagar funcionário, manter a população abastecida? Tem, na minha opinião, tem. Agora, a população também tem que fazer a parte dela. A gente está no meio de uma guerra. Isso que a gente está enfrentando é uma guerra. Se cada um não ceder um pouco e não fizer o que lhe cabe, a gente vai perder essa guerra. Então, a população precisa entender que isso aqui que a gente está falando hoje não é só para o comércio, não. A gente não está dando informação para o comércio somente, não. A gente está dando informação para o povo, para que o povo possa entender que ele é parte significativa nesse combate e para ele entender que, puxa, tem um decreto, facilite para o comerciante, não entre todo mundo de uma vez, né? Não vá fazer, fazer excursão para dentro de loja, isso não existe. Vamos ter cuidado, entendeu? Porque na hora que a gente observa essas normas aqui, a probabilidade da gente manter as coisas dessa forma é bem melhor, né? Bem maior. Continuando, o que é que no caso pode funcionar então? Pronto, aí ele fala da questão de mercados, supermercados, farmácias, drogarias similares, comércio em geral, do jeito que nós já falamos. Além disso, ele cita aqui de forma exemplificativa
do comércio como um todo, lojas de ração animal, agências bancárias, casas lotéricas, correspondentes bancários, postos de gasolina, padarias, serviços de saúde como hospitais, clínicas, laboratórios, lojas de insumos de saúde similares, né? Tudo isso aqui, além do comércio em geral, pelo decreto municipal está autorizado a funcionar, desde que, como eu já falei, álcool 70 para todo mundo, funcionários e público, né, e clientes, distância mínima de 1,5 m entre as pessoas, reforçar a medida de higienização em superfícies, garantir disponibilização suficiente de máscaras aos funcionários e, sempre que possível, que adote um sistema de escala com alteração de jornada e revezamento de turnos do seu efetivo, né, dos seus empregados que trabalham lá. Então, sempre informando aqui que já foi dito, evitando aglomerações, evitando o contato físico, tá? Além disso, ele fala da feira livre, que pode funcionar de segunda a domingo, das 3 às 11 horas, e com vários critérios aqui que o município vai ter que fiscalizar e montar, na verdade, aqui, que tem a ver com o espaçamento das barracas de 2 metros, distância mínima de clientes de 1,5 m, não pode consumir alimentos no local, não pode vender bebida alcoólica dentro da feira livre, o que mais? Tem que ter a questão de higiene, de asseio, higienização das bancas, dos utensílios. Então, assim, é uma série de coisas que são voltadas para a feira livre. Eu acho que o município até deve ter algum programa para conscientizar os feirantes, certo? Mercado público e açougue público municipal já tem um funcionamento previsto em outro decreto do município, né? E eles vão permitir apenas 10 clientes por vez no açougue e até 2 comerciantes por box e 20 clientes por vez no mercado público. Então reduz também o fluxo de pessoas nesses ambientes, tá certo? Bom, e aqui é isso, a vigilância sanitária é quem vai ser competente para fiscalizar e tudo mais. Então, o comércio em geral, que é o nosso tema aqui hoje, ele pode funcionar de acordo com o decreto municipal, desde que cumpra essas medidas, ok? Vamos lá, as multas, ouvindo até questionar isso aqui, por exemplo, a multa ela vai para o estabelecimento comercial, quem estiver também descumprindo poderá também ser multado? Nesse caso aí, na minha opinião, vai para o estabelecimento comercial. Quem é competente para organizar isso internamente é ele. Então, na hora que a gente fala aqui, esse decreto, ele é para funcionamento do comércio. Então, se eventualmente houver algum tipo de infração, essa multa provavelmente vai para o próprio comerciante que estiver descumprindo isso dentro do seu estabelecimento, né? Inclusive, existe a possibilidade de suspensão de alvará de funcionamento também, né? Ou cassação por tempo indeterminado. Então, fechamento. É bom você frisar isso, porque assim, existe alguns critérios para que o estabelecimento possa funcionar. Ah, mas pode aparecer fiscalização, de repente não, mas pode aparecer também, né? Pode, claro, exatamente. De repente, de uma hora para outra chega uma fiscalização. Não tem sentido nenhum você fazer um decreto se você não puder fiscalizar e não puder cobrar depois. O município, na hora que ele institui um negócio desse aqui, teoricamente, ele vai fiscalizar. Então, se ele fiscaliza e pega uma coisa em desacordo, ele vai usar das medidas que ele precisa. A gente diz muito isso na faculdade de Direito. Lembre qual é a figura da justiça. A figura da justiça é uma mulher com o olho vendado, numa mão ela tem uma balança, na outra ela tem uma espada. Você acha que a espada é para quê? É para fazer cumprir a lei. Então, aqui no decreto, a espada é esse artigo 10 aqui, que ele fala: em caso de descumprimento das medidas previstas nesse decreto, as autoridades competentes devem apurar as eventuais práticas de infração administrativa, bem como a possibilidade do crime previsto no artigo 268 do Código Penal, que pode resultar na suspensão do alvará de funcionamento por 30 dias ou até mesmo na cassação por tempo indeterminado, podendo inclusive ser feito o uso de força policial para o fechamento. Então, o nosso conselho é que não enfrente, né? Porque assim, a gente está numa situação hoje, Marcos, que a gente tem de um lado a saúde do povo e a gente tem do outro lado a necessidade de funcionamento desse comércio, né? E esse pessoal tem que funcionar. Agora, todo o objetivo é evitar o que a gente chama do pico da curva, né? Não sei se alguém já falou isso aqui, mas se a gente for fazer, para o ouvinte entender o que é o danado do pico da curva, você imagine, por exemplo, um prato. Emborque o prato agora e olhe para ele. Se você começar a olhar para o prato, ele vai, pela borda ali, ele vai subindo de forma, digamos assim, suave, né?
Você chega no fundo do prato, ele é um pouco mais suave, ali, mais achatado, né? E ele vai ainda para outra borda. Então você imagina que esse pico da curva com o isolamento e com as medidas de segurança é um prato emborcado. Ele vai demorar mais tempo para terminar, mas em compensação ele não vai ser tão grave. Agora, se ninguém fizer a parte, todo mundo for para a rua e todo mundo for descumprir essas normas, aí vai ser um copo. Aí você imagina um copo emborcado. Que o fundo é bem mais alto, mas também não dá o colapso na saúde. Né? Ouvindo aqui pergunta, com relação aos bancos e lotéricas que estão friviando, usa até um termo bem popular, né? E é verdade, como é que fica? Porque não tem controle. É para ter o controle. Quem tem que controlar, no caso, são os bancos e as lotéricas. É o banco, exatamente, o banco e a lotérica. É aí onde está o problema. O funcionamento do comércio, às vezes, é barrado de uma loja pequena que não tem essa aglomeração, essa procura toda, mas você chega no banco e tem um rumo de gente dentro. Entendeu? Então, assim, lá no banco, eu até tenho no meu Instagram desse, lá eu passei no Banco do Brasil, aí tinha a calçada ali, umas plaquinhas na parede, uma fitinha no chão. Então há um esforço, na minha opinião, há um esforço de se manter isso organizado. Agora, infelizmente, agora nessa questão dos R$600, né, a procura, a gente viu no estado inteiro a Caixa Econômica com filas quilométricas e a possibilidade de contaminação é muito grande. A população tem que se conscientizar e as agências também têm que fazer a sua parte para organizar isso internamente. Tem muitas perguntas aqui chegando no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Dantas. Meu nome é Francisco, moro aqui na Boa Passagem. Estou soltando a entrevista. Meu amigo, trocando em miúdos, a burocracia é muito grande para abrir, sabe? Muito grande demais, sabe? Então, o dono do comércio fica numa situação complicada, porque para cumprir tudo isso aí à risca, meu amigo, é muito complicado, amigão. A empresa tem que ter fluxo para gerar receita para a empresa. Aí ficar num gato pingado desse, eu estou entendendo as medidas de segurança, mas é uma rigidez muito grande, sabe? E aí, doutor Bruno, você concorda? Concordo que é rígido, concordo que tem que se, que é difícil, né, nesse momento. Discordo da questão de serem coisas muito difíceis, né, fora o fluxo natural, né, porque na região da gente realmente é muito quente, mas essa questão de distanciamento e álcool gel, na minha opinião, isso nada demais. Nada demais. Agora, já disse aqui várias vezes, em outras oportunidades, e continuo dizendo, o comércio vai precisar se adaptar para um caminho que, na minha opinião, é um caminho sem volta, certo? Eu acho que a gente precisa evoluir nessa questão e deixar de focar apenas no atendimento presencial. Existem outros meios de vender, existem outros meios de captar clientes e de conquistar clientes. Não é só atendimento presencial. Existem outros meios para fazer isso. Se eventualmente o comércio ficar na mesmice num momento como esse e no futuro depois disso, continuar fazendo a mesma prática que já fazia durante anos, vai ter problema, certo? Eu acho que a gente precisa botar a cabeça para funcionar e criar outras formas de abordagem para o cliente e de venda também. Porque do jeito que as coisas estão agora, se ficar dependendo apenas de atendimento presencial, realmente eu concordo com o ouvinte que será um negócio muito complicado. É um gato pingado aqui, outro ali, e com o reforço dessas medidas de isolamento, ainda assim piora. Mas a gente precisa ter outras formas de abordar. Há clientes nossos que estão se dando muito bem com vendas pela internet. É a mesma coisa do presencial? Não, não é a mesma coisa. Você tem queda de faturamento, é óbvio que vai ter queda de faturamento. Agora, você não fecha as portas, né? E até porque também o decreto permite que você consiga funcionar com delivery, né? Com entrega na residência e tudo mais, e com ponto de coleta. Então, nesse primeiro momento agora, eu acho que a gente tem que botar a cabeça para funcionar para conseguir outras formas de trabalhar. Tem mais pergunta? Bom dia, Marcos Dantas. Exatamente, isso é uma guerra que a gente estamos com nosso inimigo invisível. Muitas pessoas não entendem isso. Isso vai da conscientização de cada um. Como eu tenho, meu esposo e minha filha. Precisa ao mercado, precisa comprar algo no comércio. Precisa pai ou eu e meu esposo levar a minha filha? Não precisa. As pessoas têm que colocar a mão na cabeça que não precisa. Você está levando risco o seu filho, a sua mãe, o seu pai que queira levar para um lugar desse.
Então, a gente tem que se conscientizar nisso, mas só que as pessoas não entendem. As pessoas acabam se chateando, como vai num lugar e diz que não pode entrar. Se eu vou ao mercado, eu preciso levar minha filha? Não preciso, eu amo minha filha, então a gente deve deixar ela em casa. Mesma coisa com meus pais, eles não estão podendo sair porque são da área de risco. Eu e minha irmã estamos fazendo por ele. Eles querem ir? Querem, mas a gente não pode deixar. Só que as pessoas têm um tempo que eu não sei o que tem na cabeça, sabe? Gente, fique em casa, isso é sério. Eu acho que a gente tem que ver, tem que pensar na gente e no próximo. Isso é a minha opinião. Se a gente vai naquele lugar, eu, meu esposo e minha filha, chega no lugar, a gente entra, porque muitos comerciantes não querem proibir, a gente acaba chegando à fiscalização prejudicando aquele comerciante. Então vamos amar a gente e ao próximo. Obrigada, Marcos. Tenha um bom dia. Ok, forte abraço. Está aí a nossa ouvinte ratificando tudo que você já falou aqui, essa questão de... Perfeito. De que, às vezes, um comportamento egoísta de uma pessoa pode até prejudicar o próprio comerciante. Claro, com certeza. Pessoal, vamos botar a cabeça para funcionar, sabe? Vai comprar um negócio, precisa de todo mundo da família? Não precisa. Viu? Minha senhora, você tá ouvindo aí o programa, a senhora que tá em casa, você bota seu marido para trabalhar, bota ele para fazer as coisas, manda ele comprar as coisas no supermercado. É trabalho do homem da casa, tá entendendo? Faz a listinha ali direitinho, manda ele fazer essas compras aí, entendeu? Se for eventualmente alguma coisa que dependa só da senhora, faça a senhora sozinha, não precisa todo mundo junto, não. Faça como Dona Vanusa, né? Oi? Faça como a Vanusa. Exatamente, faça como a Vanusa. O Geraldinho tá trabalhando mais do que nunca, né? Exatamente, tem que ser assim. Exatamente, além daqui tem casa, tem que trabalhar, né? Tem mais perguntas aqui chegando, vamos lá. Bom dia, Marcos. Eu passo a semana toda em casa, só vou no supermercado no final de semana. Quando eu chego lá, eu fico apavorada. É muita gente. Tem um controle na porta. Bem, tem uma aqui onde eu faço minha feira. Tem um controle na porta, mas eu não sinto segurança, porque eu vejo a exceção com muita gente. Um abraço para você, querida. Outra pergunta aqui. Minha dúvida é com relação a esses 5 metros quadrados por pessoa no ambiente comercial. Será por toda a área o espaço livre do estabelecimento? Parece que em Caicó todo supermercado tem um tamanho só. Pelo que eu vi, todos liberam 150 pessoas. Na minha opinião, seria uma média pelo espaço livre, no caso? Espaço livre. O espaço de circulação das pessoas. Então, 5 metros quadrados de circulação ali, tá entendendo? Agora, veja, além dessa questão de 5 metros quadrados, tem a questão também do distanciamento de 1,5 metro das pessoas. Ou seja, quanto menor, o que é que isso quer dizer? Quanto menor o fluxo de pessoas dentro do estabelecimento, melhor. Isso vai depender do lojista, para controlar a entrada, e vai depender da população para não ir todo mundo junto para o mesmo lugar na mesma hora. Entendeu? Ok. Sobre o auxílio emergencial. A gente não pode também fugir dessas perguntas, né? Auxílio emergencial. O ouvinte pergunta o seguinte: eu estou voando com tanta informação que está em análise. Alguns auxílios ainda não foram confirmados, ainda não foram cadastrados, no caso? Alguns ainda não foram liberados, né? A análise não foi concluída. Uma boa parte já foi, uma boa parte das pessoas já está recebendo o dinheiro, mas alguns ainda estão em análise, porque provavelmente depende de cruzamento de dados, enfim, isso aí é questão interna do próprio governo. Outra pergunta, doutor Bruno, com relação à questão da conta virtual, né? Eu não sei fazer. O banco faz por a gente, no caso? O banco faz automaticamente. A conta virtual é automática. Na hora que a pessoa faz o cadastramento, quem não tem conta cadastrada já, o próprio governo já cria essa conta virtual e, se eu não estou enganado, fica acessível dentro do aplicativo. E como é que é a questão do saque? Você tem que sacar na agência? Até onde eu tive a informação no primeiro momento, o saque em si não estava sendo permitido. O saque da conta virtual não estava sendo permitido e viria a partir de uma medida posterior. Eu não tenho informação se isso já foi resolvido. Outra pergunta, uma pessoa que perdeu o CPF e tem apenas o número, vai poder sacar o dinheiro do auxílio emergencial? A conta dele é a conta digital. O número do CPF você pode conseguir pela internet, né? Não precisa ter o cartão especificamente. Lá no próprio site da Receita tem uma opção que você tem como extrair o comprovantezinho do CPF, imprimir e ficar com ele. E ele vale como documento, vale como documento normal. Ok, então. E muita gente, inclusive, então não sei se é o caso dessa pessoa, mas muita gente já tem um CPF no próprio documento de identidade. Ok, então, você falou nessa questão de criatividade, a nossa amiga Maria Sandra de Moraes está aqui dizendo o seguinte: estou fazendo máscara de tecido e vendendo pela internet. Olha aí. Forma criativa, né? Empreendedorismo, rapaz. Olha, essa crise ela veio para ensinar a gente muita coisa.
é melhorar relações familiares, né? A gente se desconectar um pouco do mundo lá fora e também para a gente botar a cabeça para funcionar e arrumar formas novas de ganhar dinheiro, né? No meu caso, no caso da gente lá do escritório, a gente é advogado, a gente ainda consegue fazer muita coisa de home office, né? O sistema da justiça é todo pela internet, a gente tem como atender cliente pela internet, a gente tem como trabalhar pela internet, isso aí pra gente é uma coisa que dá para levar, certo? Dá para resolver. Agora, quando uma empresa assim que vende produto físico especificamente, é um pouco mais complicado. Se não tiver uma estratégia muito boa, vai ter problema. Ok, falar em forma fácil de ganhar dinheiro, abraçar aqui os nossos amigos Ariolan Fernandes e Cassiano Neto, né? Aqui do nosso programa. Grande abraço. Obrigado pela sua participação aqui, viu? Valeu, Marcos, valeu, Geraldo, todo mundo. E é isso. Estamos sempre às ordens para ajudar com esclarecimento sempre que for necessário. Não entendi a sua risada, mas eu vou ficando por aqui. Tenham todos uma ótima